E aí, animado? Professor Wellington Vieira chegando com mais uma aula e super dicas para ajudar você a chegar muito mais rápido ao sucesso, aos seus objetivos. E na aula de hoje vamos falar um pouquinho sobre identificar grandezas diretamente e também grandezas inversamente proporcionais. Como que a gente faz para identificar se são grandezas diretas ou se são grandezas inversas? Ok? Beleza? É importante demais essa aula para você que vai tentar o Enem, também para você que vai tentar aí a prova do Corpo de Bombeiros Militar. Tá? Para você que vai tentar também o concurso policial penal. Então é muito importante. E você também que vai tentar qualquer uma outra prova que não está dentro desses editais citados aqui, mas com certeza tem essa matéria, grandeza, diretamente inversamente proporcionais, pode ter certeza, vai haver uma questãozinha lá em que você vai precisar fazer essa identificação. Bacana? Então, continue comigo aqui nessa aula para que você possa entender e compreender todos esses conceitos. E para tal, nós vamos tomar como base as questões de 1 a 6 do PET 5, semana 2, sétimo ano, fundamental 2. Beleza? Mas tudo isso é antes da nossa vinheta. Mas antes de rodar a vinheta, quero pedir para que, se você não é inscrito no canal, se inscreva. Temos vídeos novos aqui praticamente todos os dias. E também peço a todos vocês, inscritos e não inscritos, que deixem o seu like, ajude o canal a crescer e a se desenvolver também. Ok? Depois de tudo isso, roda a vinheta! Atividades. Questãozinha de número 1. Os organizadores de um show de música fizeram um estudo e elaboraram um quadro para mostrar os efeitos que o preço do ingresso poderiam causar em relação à arrecadação, despesas com segurança, quantidade de público presente e número de funcionários necessários. Então nós temos aqui o preço do ingresso, previsão da arrecadação, previsão de despesa com segurança, previsão do público presente, número de pessoas e até a previsão do número de funcionários. Qual dessas grandezas é inversamente proporcional ao preço do ingresso? Beleza? O preço do ingresso está aqui, ó. Ok? Então vamos lá. Perceba o seguinte, que aqui nós temos 30, aqui nós temos 60 e aqui nós temos o quê? 90. Perceba que 30 para chegar a 60, houve o dobro, não é isso? Houve o dobro, ou seja, multiplicou por 2, vezes 2. No caso, 30, para chegar a 90, o que foi feito? Foi feita uma multiplicação por 3, não é isso? 30 vezes 2, 60. 30 vezes 3, 90. Aí, como ele quer que seja inversamente, qual é o inverso de multiplicar? O inverso de multiplicar é dividir. Então, de um para o outro, nós estaremos dividindo por 2 e depois dividindo por 3. Então, vamos ver? Previsão da arrecadação. Perceba que 360 mil, 360 mil, 360 mil. Não houve variação. Então, não é inversamente proporcional. Previsão de despesa com segurança. Ó, 5 mil. Se eu dividir por 2, tem que dar 2.500, não é isso? Aqui está 4.500. Então já não vale. 5 mil dividido por 3 não vai dar 4 mil, vai dar um número bem menor. Então, previsão de despesas com segurança também não é inversamente. Agora, previsão do público presente, 12 mil. Vamos lá. 12 mil dividido por 2. 12 mil dividido por 2 vai dar 6 mil. Opa, beleza. E 12 mil dividido por 3. 12 mil dividido por 3, 4 mil. Ótimo. Então tá certinho esse aqui, ó. Então a previsão do público presente, ou seja, o número de pessoas, ela é uma grandeza inversamente proporcional. Agora vamos ver a previsão do número de funcionários. 50. Vamos dividir por 2, depois por 3. 50 dividido por 2 é 25. Opa, aqui tá falando 40. Então não é. Então não é inversamente proporcional. A única que nós achamos que é inversamente proporcional é justamente a previsão do público presente, número de pessoas, público presente, letra C. Letra C de certo, de certeza. Bom demais. Então, avancemos. Questãozinha de número 2. Amanda e Carla compraram juntas um pacote de balas com 120 unidades.
o valor total das balas foi dividido da seguinte maneira. Amanda pagou R$3 e Carla pagou R$6. Olha, se eu somar 3 mais 6, vai dar 9, beleza? Vai dar 9 aí. Só que se eu pegar 120 dividido por 9, vai dar um número quebrado. Vai dar um número quebrado. Então, para facilitar ainda mais o nosso processo, a nossa forma de resolver, nós vamos fazer de uma forma diferente, tá bom? Mas também é uma forma corretíssima de fazer. Como assim, professor? Perceba que uma pagou R$3 e outra pagou 6, não é isso? Então, vamos lá. Então, nós vamos dividir aqui, ó, em 3 partes. 1, 2, 3 partes. Beleza? Então, olha aqui, ó. Amanda pagou cada uma parte dessas aqui. Vamos colocar aqui, é R$3 cada parte. Então, essa primeira parte aqui, R$3. A segunda, R$3. E a terceira também, R$3. Perceba que a Amanda, ela pagou R$3. Então, aqui, ó, Amanda. Amanda pagou R$3. E Carla pagou quanto? 6. Você pode concordar comigo que 6 é 3 mais 3. Então, Carla. Olha só, Carla pagou o dobro do que Amanda pagou, ou seja, Carla pagou 2 vezes o que Amanda pagou. Ok? Tranquilo? Então, beleza, vamos lá. Nesse caso aqui, então, eu vou dividir essas 120 unidades nessas 3 partes. 120 dividido por 3 dá quanto? Isso, muito bem. 40, 40, 40. Então, perceba que Amanda ficou com quantas balas? Amanda ficou com 40 balas. E Carla ficou com 80 balas. No total das balas, 40 mais 80, 120. Muito bem. Então, avancemos. Questãozinha de número 3. Questão de número 3. Vamos lá. Em um trabalho de pintura das paredes de um edifício, várias grandezas interferem no prazo em dias necessário para a sua finalização. A listagem mostra algumas dessas grandezas. A grandeza 1, 2, 3, 4. Beleza. Considerando que todos os pintores trabalham com a mesma eficiência e que não há outros fatores que interferem no ritmo do trabalho, as grandezas diretamente proporcionais ao prazo de conclusão da obra estão ligados com os números diretamente proporcionais ao prazo, ou seja, o que é o prazo? Em dias, em tempo, não é isso? Em dias aí. Então vamos lá. Tem que ser grandezas diretamente proporcionais. Ora, se eu aumento o número de trabalhadores, de pintores trabalhando, o que acontece com o número de dias? O número de dias para terminar o serviço diminui. Então, nesse caso aqui, ó, número de pintores trabalhando e o número de dias, isso aqui são grandezas do quê? Grandezas inversa, tá? Grandezas inversamente proporcionais, ok? Se eu aumentar o número de trabalhadores, vai diminuir o número de dias para terminar o serviço. Segunda, horas trabalhadas por dia pelos pintores. Ora, se eles vão trabalhar mais horas por dia, você há de concordar comigo que ele vai precisar de menos dias para terminar o serviço. Quanto maior o número de horas trabalhadas por dia, menor a quantidade de dias para terminar o serviço. Então, novamente, são grandezas o quê? Inversas. Grandezas inversamente proporcionais. Quanto uma aumenta, a outra diminui. Muito bem, vamos lá. A altura da parede a ser pintada. Ora, se aumenta a quantidade, a altura, né, o tamanho, a altura da parede a ser pintada, o que vai acontecer com o número de dias para terminar o serviço? Muito bem, o número de dias aumenta. Então, nesse caso aqui, ó, grandeza o quê? Direta. Muito bem, grandeza direta. Show de bola. Quarta, largura da parede a ser pintada. Olha, se aumenta a largura a ser pintada, o que acontece com o número de dias para terminar a pintura? O número de dias vai aumentar também. Então, aqui também é grandeza o quê? Direta. Grandezas diretamente proporcionais. Ok?
1 e 2, grandezas inversamente proporcionais. 3 e 4, grandezas diretamente proporcionais. E ele quer saber as que são diretamente proporcionais. Então ele quer saber aqui, ó, vamos marcar aqui letra D. D de bom demais, bom demais. Bacana, tranquilo? Avancemos. Então vamos lá. Vamos para a questão de número 4. Considere estes problemas, entre eles apenas um envolve duas grandezas diretamente proporcionais. Então vamos lá. Vamos lá, na 4. Quem é que envolve duas grandezas diretamente proporcionais? O prêmio, diretamente, viu? O prêmio de uma rifa seria dividido entre 12 ganhadores. 12. Tá? No momento da distribuição, apareceram mais 8 ganhadores legítimos. Ora, eram 12. Apareceu mais 8, o que vai acontecer com o prêmio? Ora, o prêmio vai diminuir, não é isso? Ou a quantidade que cada um vai receber diminuir. Ao passo que, se diminuísse a quantidade de ganhadores, o prêmio que cada um receberia aumentaria. Então, nesse caso aqui, são grandezas do quê? Inversamente proporcionais. Ok? 2. Para pintar todo o interior de um triângulo equilátero desenhado em uma parede, foram gastos 2 tubos de tinta spray. 2. Quantos tubos da mesma tinta serão necessários para pintar todo o interior de um triângulo equilátero, cujo lado mede 4 vezes o lado do primeiro triângulo? Olha só, você vai aumentar aí em 4 vezes mais. Então, obviamente, vai gastar mais tinta, não é isso? Então, nesse caso aqui, grandezas o quê? Diretamente proporcionais. GD. Grandezas diretamente proporcionais. Vamos lá, problema 3. Toda produção de arroz de uma fazenda é embalada em 200 sacos de certa capacidade. Quantos sacos com 1/3 da capacidade dos primeiros serão necessários para embalar o dobro da produção desta fazenda? Beleza? Então, são 200 sacos que eles têm lá, de certa capacidade. Então, nesse caso aqui, ó, vai diminuir a capacidade de cada saco. Se diminui a quantidade, a capacidade, obviamente que vai precisar de mais sacos. Diminuir a quantidade, precisa de mais. Grandezas do quê? Inversamente proporcionais, ok? Vamos lá. 3 máquinas, cada uma delas funcionando por 4 horas por dia, produzem 480 peças por dia. Quantas peças serão produzidas por dia? Por 5 máquinas iguais às primeiras, cada uma delas funcionando 2 horas por dia. Ora, se eu aumento a quantidade de horas trabalhadas, é isso? Aumentei a quantidade de máquinas aqui, ó. O que acontece com a quantidade de horas trabalhadas para produzir o serviço? Vai diminuir, não é isso? Então, a quantidade de horas necessárias para produzir aquela mesma quantidade lá, dado que eu aumentei a quantidade de máquinas, então a quantidade de horas necessárias para produzir a mesma quantidade de serviço, de peças, então vai diminuir, ok? Então, nesse caso aqui, nós temos também grandezas inversas. O problema que envolve apenas grandezas diretamente proporcionais, é o problema 2. Problema o quê? 2. Muito bem. Avancemos. Questão de número 5. Considere as afirmativas sobre uma loteria, cujo prêmio é de R$ a ser dividido igualmente entre N acertadores, cabendo que reais a cada um deles. Beleza? É o que cada um vai receber. Ok. Então vamos lá. Fixando-se V. Ou seja, vou fixar o valor que eles vão receber, o prêmio. Fixando-se o prêmio. As grandezas NQ são inversamente proporcionais. Quem é N? Número de acertadores. E o número de reais que vai receber cada um deles. Beleza, vamos entender isso aqui. Então, olha só. O prêmio que cada um vai receber, o valor é fixo. Então, se aumenta a quantidade de acertadores, de ganhadores, o que acontece com o valor que cada um vai receber? Ora, o valor que cada um vai receber vai diminuir,
não é isso? Ao passo que, se eu diminuo o número de acertadores, aumenta o valor que cada um vai receber. Então, nesse caso, número de acertadores e o valor recebido por cada um deles é o quê? Grandezas inversamente proporcionais. Como está dizendo aqui, ó. Então, está correto, corretíssimo essa afirmação. Beleza? Vamos lá, segunda. Fixando-se N. Quem é N? Fixando-se o número de acertadores, ok? As grandezas prêmio e valores recebidos por cada um deles é diretamente proporcionais. Beleza, certinho. Justamente, o número de acertadores é fixo. Então, se eu aumento o valor do prêmio, significa que cada um deles vai receber mais. Tranquilo? Simples, né? Sossegado? Beleza, muito bem. Então, vamos lá. Fixando-se que... O que é que mesmo? O valor recebido por cada um deles. Fixa-se o valor recebido por cada um deles. As grandezas prêmio e número de acertadores são inversamente proporcionais. Não, aí são diretamente proporcionais, não é isso? Então, quanto mais acertadores, obviamente que vai ter que se desembolsar um valor maior, não é isso? Um valor maior. Por que um valor maior, professor? Porque eles vão receber o mesmo valor. Então, vamos supor, se tem 3 acertadores ganhando R$3, então vai ter que desembolsar R$9. Se tem 12 acertadores ganhando R$3, vai ter que desembolsar R$36. Então, quanto mais acertadores, não é isso? Mais a loteria vai ter que disponibilizar dinheiro, prêmio para cada um deles. Então, é inversamente proporcional? Não, é diretamente proporcional. A pergunta é, quais dessas afirmativas são verdadeiras? Quais que você acha? Ora, a 1 e a 2, não é isso? Letra o quê, meu povo? Letra A, nossa resposta. A de que mesmo? A de que mesmo? A de avancemos. A de avancemos. Bacana, questão de número 6. Entre as situações citadas a seguir, qual é a que apresenta grandeza o quê? Inversamente proporcional. Grandeza inversamente proporcional. Vamos lá. A quantidade de máquinas iguais em ação e o número de peças produzidas por ela. Ora, se eu aumento a quantidade de máquinas, obviamente terei uma maior quantidade de peças produzidas. Então, essa aqui é diretamente proporcional, tá? Grandezas diretamente proporcionais. Beleza, ele quer a inversa, ok? Letra B. A quantidade de ovos e o número de embalagens iguais necessárias para guardá-los. Ora, quanto mais ovos, maior a quantidade de embalagens. Confere? Então, beleza. Grandezas do quê? Diretas também. Vamos lá. O tempo de viagem de um trem com velocidade constante e a distância a ser percorrida. Ora, se aumenta a distância a ser percorrida, o que acontece com o tempo da viagem? O tempo da viagem também aumenta. Ao passo que, se diminui a distância a ser percorrida, o tempo da viagem diminui. Também são grandezas o quê? Diretamente proporcionais. O tempo para preparar um terreno e o número de tratores de mesma capacidade em ação. Ora, se eu aumento a quantidade de tratores que estão trabalhando, obviamente que o tempo necessário para terminar o serviço diminui. Grandezas o quê? Inversamente proporcionais. E ele quer saber a inversa. Letra o quê, gente? Letra D. Muito bem, letra D. Show de bola! Então, finalizamos por aqui essa nossa aula. Agradeço demais por você ter assistido até aqui. Estou deixando para você aí as minhas redes sociais, caso queira me seguir, ok? Peço a você que, se não se inscreveu no canal ainda, tá perdendo tempo, porque se inscreva no canal. Ative o sininho das notificações. Temos vídeos novos aqui todos os dias, ok? Deixe também o seu like para fortalecer o nosso canal. E aguardo você então na nossa próxima aula. Ó, fui!